Agora a gente quer voltar a nossa atenção para a meditação da palavra de Deus. E é convidar você a ficar muito atento a esse momento, sabe? Colocar mesmo a sua atenção nesse momento. Que algo de Deus vem ao nosso coração quando a gente se debruça sobre a palavra dele. Palavra, todas as vezes que é lançada no nosso coração, faz florescer boas sementes. Talvez essa seja a necessidade mais importante do ser humano. Eu quero falar um pouco sobre isso nessa manhã com você. Um pouco dessa necessidade mais fundamental, mais essencial que a gente tem na vida. Nós estamos diante de um novo ano. Vencemos já a primeira semana de 2024, né? Coisa boa, motivo de gratidão ao Senhor. Muitos já ficaram pelo caminho, nós estamos aqui. Lutando, guerreando, mas avançando. É interessante que nesses momentos, nesse período do ano, essa transição, né, nesse momento de transição de um ano para o outro, essa mudança de calendário, nós cultivamos muito esse hábito de estabelecer projetos, planejamentos, fazer resoluções, né? Quantos fizeram resoluções aqui nessa transição de ano? Ninguém. Só eu, gente? Caramba. Algumas pessoas, nem todos, levantaram a mão aí. Mas é um hábito comum. E eu fiz uma pesquisa. Eu fui pesquisar quais as maiores resoluções, né, que as pessoas costumam fazer. E eu tive, assim, confesso que eu fiquei um pouco decepcionado. Decepcionado. Pasmem vocês. Um dos primeiros itens dessa lista, lógico que ela não é uma lista absoluta, é apenas um indicativo. Um dos primeiros itens dessa lista, de forma mais comum, as pessoas desejam se sentirem mais visíveis nas redes sociais. Ou seja, elas querem mais popularidade nas redes sociais. Até um tempo atrás, esse era um dado que não entrava nesse tipo de estatística. Mas hoje já é uma realidade. A configuração do nosso tempo tem mudado, nosso contexto. E as pessoas estão desejando isso. Terem mais seguidores nas redes sociais. Terem as suas postagens mais curtidas, mais compartilhadas. Pasmem vocês, isso é uma realidade hoje. E esse é um dos tópicos mais procurados, mais desejados pelas pessoas. Elas colocam isso como resolução. Eu quero crescer nas redes sociais. Isso aparece descrito de várias maneiras, mas, em síntese, esse é o desejo de crescerem mais nas redes sociais, de se tornarem mais populares, de terem mais pessoas seguindo. Esse é um dado hoje. E aqueles que a gente já sabe, de pessoas que querem cultivar uma alimentação ou praticar uma alimentação saudável, aderirem a um tipo de exercício físico, cuidarem da saúde, né, de modo geral, que inclusive é muito bom, muito necessário. Outros querem cuidar melhor da vida financeira, outros querem ter tempo mais com a família, buscam isso, tentam, ou pelo menos se planejam para isso, ou apenas colocam isso como resolução. Então, esses são alguns tópicos que aparecem muito nesse período do ano. E eu me fiz uma pergunta diante dessa pesquisa que eu estava fazendo. Ou uma pergunta que surgiu no meu coração foi a seguinte. Interessante que as pessoas, elas tentam, ou na maioria das vezes aqui, para a gente não generalizar, elas tentam fazer alguma coisa, ou colocar algum projeto em prática, sempre numa dimensão externa. E eu fui pensando um pouco sobre isso. E olhando, pensando na palavra de Deus, eu fui percebendo que existe um contraste muito interessante. A ideia de que na Bíblia vai apresentando para a gente, de muitas formas, por muitos relatos, de muitas maneiras, uma ideia que é um pouco contraditória a esse sentido.
do colocar o fazer em primeiro lugar. A Bíblia apresenta para a gente um caminho, que é o caminho de nós sermos alguém transformados por Deus e pela presença de Jesus, antes de pensar em fazermos alguma coisa. Percebe uma diferença que existe? É como se fosse uma cosmovisão bíblica. Ou seja, a Bíblia apresentando para a gente uma forma de perceber o mundo e perceber a nossa vida, nos dando uma nova cosmovisão, dizendo para a gente o seguinte: antes de vocês tentarem fazer qualquer coisa, busquem ser alguém a quem Deus tem dado a possibilidade a vocês de serem. É interessante isso, porque, em certa medida, isso nos joga e nos coloca num lugar de contracultura. Porque enquanto a cultura vai nos estimulando, nos incentivando a buscar, a fazer, a conquistar, a Bíblia está falando assim: não olhe para fora primeiro. Olhe para dentro. Que coisa bonita, extraordinária. Olhe para dentro, porque é aí dentro. É no coração, é na consciência que você de fato vai desfrutar da vida. Isso é tão interessante que a gente vê pessoas que conquistam o mundo, assim, mas carregam dentro de si uma frustração. Conquistaram o mundo. Pessoas que conquistaram riquezas assim incalculáveis, mas que continuam carregando no coração um desejo insaciável. E muitas pessoas entram numa espécie de looping. Quanto mais acumulam, quanto mais conquistam, mais elas querem. Você já viu isso? Pessoas que conquistaram, mas elas estão sempre buscando mais, elas nunca se satisfazem. O que é isso? Isso é uma sede no coração humano, que nada é capaz de suprir, a não ser a presença de Deus, né? Alguém já disse que é um vazio no coração do homem do tamanho de Deus, né? Esse buraco que sempre coloca diante de nós esse impulso para a gente ficar buscando, e a gente não consegue encontrar nada que sacie essa necessidade. E a gente vai tentando e vai se caindo na ilusão de que a riqueza pode suprir, de que uma relação, de que um objeto, de que um bem. A verdade é, meu irmão, minha irmã, a única coisa que pode suprir essa sede que a gente carrega no coração é comer do pão da vida, é beber da água da vida. Queria pensar um pouco com você nessa manhã sobre essa necessidade fundamental do ser humano. E quero chamar você para o livro dos Salmos. Salmo de número 119, maior salmo do saltério bíblico. E talvez o texto que a gente vai ler aqui agora seja o texto mais conhecido desse capítulo. Salmo 119, a partir do verso 105. Do verso 105 ao verso 112. Diz assim o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios. Ensina-me os teus juízos. Estou de contínuo em perigo de vida. Todavia, não me esqueço da tua lei. Armam ciladas contra mim os ímpios, contudo, não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo.
Porque me constituem o prazer do coração, induzo o coração a guardar os teus decretos para sempre até ao fim. Quero ler novamente o versículo 12. Induzo o coração a guardar os teus decretos para sempre até o fim. Feche seus olhos, vou fazer mais uma oração. Santo Espírito de Deus, nos conduza nesse momento onde nós voltamos a nossa atenção para a Tua palavra, onde nós nos debruçamos sobre o texto sagrado. Que a Tua palavra, Pai, seja uma boa semente semeada nos nossos corações e que a partir dela frutifiquem bons frutos, frutos que glorificam o Teu santo nome, frutos que exalam a beleza do Evangelho, frutos que sinalizam, Pai, uma nova vida. Nos ajude, Pai. Fale conosco nesse momento, é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. O salmista está aqui reafirmando, mais uma vez, um compromisso que ele fez diante do Senhor. Um compromisso que ele já tinha feito diante do Senhor. E sabe que esse período do ano que a gente está vivendo, como eu estava falando, é um momento muito propício para a gente fazer isso. Por isso que eu queria trazer esse texto para a gente. Reafirmar compromissos diante do Senhor. Não apenas fazer resoluções pensando na nossa própria vida, na condução da nossa própria vida, dos nossos projetos, mas também aproveitar esse momento do ano, esse início de ano, para reafirmar alguns compromissos diante de Deus. Porque é esse o movimento que o salmista está fazendo aqui. Reafirmando um compromisso que é essencial a todo ser humano. Quanto antes a gente perceba isso que o salmista percebeu aqui, e a gente tome a decisão que o salmista tomou aqui, quanto antes a gente também faça esse mesmo movimento, melhor será a nossa vida, melhor será a construção da nossa história. E é um fato de que todos nós, a despeito das nossas diferenças de entendimento da vida, todos nós desejamos ter uma vida boa, verdade ou não? Todos nós queremos viver bem. E um princípio para nós cristãos, para vivermos bem, é fazer o que o salmista está fazendo aqui. Aqui no texto é interessante que esse movimento aparece com duas palavras. O salmista está jurando e confirmando um juramento. E o que ele está fazendo diante de Deus? O que ele está, mais uma vez, jurando? E um parêntese aqui. Esse termo juramento que é usado aqui é um termo de reafirmar compromisso. Ele está reafirmando o compromisso de viver a partir, não da lógica humana, do princípio humano, de uma mentalidade humana, de um caminho oferecido por ideias humanas, filosofias, ideologias, seja lá o que for. Mas ele está reafirmando o compromisso de viver a partir da palavra de Deus. Reafirmando o compromisso de viver sendo conduzido, sendo guiado, sendo orientado, não por voz humana, mas pela voz do Criador. Mais uma vez, ele está se colocando nesse lugar de reconhecer, de afirmar e de reafirmar esse compromisso diante de Deus. Eu queria nessa manhã, de alguma maneira, incentivar você a fazer esse movimento também diante do Senhor. Se você entendeu, se você entende que a palavra de Deus é o melhor ambiente para nos oferecer uma vida que nós esperamos viver, nós desejamos e almejamos viver, se você reconhece isso também, como o salmista está reconhecendo aqui, e a partir da palavra de Deus, a nossa vida, sim, pode ser vivida com sentido, com significado, com consciência.
Se você reconhece isso, eu quero convidar você nessa manhã a ir para esse lugar onde o salmista está aqui. Ou melhor, a vir para esse lugar, que é esse lugar de levantar um altar diante de Deus. E um altar aqui figurativo, imaginário. Um altar na consciência. E também falar, declarar isso. Senhor, eu quero mais uma vez reafirmar o compromisso diante de Ti. Compromisso de ser guiado, de ser orientado. Não pela voz humana, não pela voz dos homens, mas pela Tua voz. E o salmista, eu percebo nesse texto, três elementos, três aspectos que sustentam essa decisão do salmista aqui. Por que ele decide aqui reafirmar mais uma vez o seu compromisso em viver guiado, norteado, orientado pela palavra de Deus? Em primeiro lugar, é porque ele reconhece a palavra de Deus como essa fonte de luz que ilumina a nossa vida. A experiência cristã é marcada pela nossa relação com a palavra. Não existe fé cristã que não seja fundamentada na palavra. Eu não posso me dizer um cristão se eu não me amparo nas Escrituras. Eu não posso me dizer um cristão se o que dá base para a minha fé é um conceito filosófico. Isso não é cristianismo, isso não é fé cristã, isso é filosofia. Eu não posso me dizer cristão, discípulo de Jesus, se não tiver amparado pelo Evangelho de Jesus, que é revelado nas Escrituras. O salmista percebeu isso. Que não há uma caminhada com Deus que não seja fundamentada, sustentada na palavra. O salmista reconheceu que acima de todas as vozes humanas, embora elas sejam importantes, tá? Elas tenham o seu lugar. Os saberes que o homem produz são importantes e necessários. Mas acima de qualquer voz humana, de qualquer pensamento humano, há uma voz que sustenta todo o universo. A voz do Criador. E a voz do Criador lança luz para que a gente possa viver e construir a nossa história de maneira muito mais segura. Pensa comigo aqui rapidinho, quantas vezes você se deu mal na vida porque você, ao invés de ouvir a voz de Deus, decidiu ouvir a voz humana, ainda que tenha sido a voz do seu próprio coração. Quantas vezes você se percebeu tomando decisões erradas porque você foi orientado não pela palavra, não pela voz de Deus, mas por vozes humanas, ainda que tenha sido a voz da sua consciência. Quantas vezes nós erramos? Quantas vezes nós perdemos tempo na vida? Quantas vezes nós nos envolvemos com projetos que não nos levaram a nada? Projetos que às vezes trazem até prejuízo, nos fazem perder tempo, trazem mal sobre nós, fazem mal aos outros. Porque são projetos, são planejamentos que não são oriundos da voz de Deus para a nossa vida. O que o salmista está reconhecendo, em primeiro lugar, é que a palavra de Deus é essa fonte de luz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O primeiro compromisso que ele estabelece é pautado por essa consciência de que a palavra de Deus é essa fonte de luz inesgotável. Isso me faz lembrar de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Se você conhece o livro de Gênesis, se você conhece a Bíblia, você vai ver que existe uma relação muito próxima entre o que o salmista está falando aqui e o relato da criação.
Porque no relato da criação, em Gênesis 1, a voz de Deus ecoa no universo sobre a escuridão, densas trevas, sobre o caos. É assim que Deus cria o universo. Onde existia o caos, passa a ter o quê? Luz. Onde existia escuridão, densas trevas, a luz brilha. E a luz brilha a partir da voz do Criador. É a partir da voz do Criador que a nossa vida ganha sentido e significado. Que as densas trevas que habitam o nosso coração são dissipadas. O salmista está reconhecendo que a palavra de Deus é essa fonte que ilumina a nossa existência. Haja luz. Começa a narrativa bíblica, Gênesis 1:1. E aqui o salmista está dizendo lâmpada. Não é sem motivo que ele está fazendo essa associação. Não é sem motivo que ele está evocando o elemento da luz. Não é sem motivo que ele está associando a palavra de Deus como essa fonte de luz, como essa lâmpada. Ele conhece as Escrituras. Ele entendeu as Escrituras. Haja luz. Há uma frase de um pensador, de um autor, que eu gosto muito, chamado C.S. Lewis. Certa vez, em um dos seus livros, ele diz o seguinte: creio no cristianismo, assim como creio que o sol nasce todos os dias. Não porque eu vejo, mas porque através dele eu vejo todas as coisas. Haja luz. A gente não vê a luz, mas é a partir da luz que a gente vê todas as coisas. A palavra de Deus é essa fonte de luz inesgotável, que dissipa as escuridões do nosso coração, nos faz andar em caminhos seguros. Em segundo lugar, o que faz o salmista reafirmar esse compromisso é a consciência que ele tem de que a palavra de Deus o vivifica. Olha aí, versículo 107, se puder projetar aí, na projeção, ó, versículo 107. Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Em primeiro lugar, ele reconhece a palavra de Deus como essa fonte de luz que ilumina a nossa existência. Em segundo lugar, ele reconhece que a palavra de Deus nos vivifica diante das aflições que a gente enfrenta na vida. Se tem uma coisa que a gente precisa, que é fundamental para a construção da nossa história, é essa condução que nos chega por Deus através da sua palavra. Na tradição do povo de Israel, houve um período onde o povo de Israel esteve cativo por mais ou menos 430 anos como escravos no Egito. Você lembra desse relato? Êxodo. E o texto vai dizer para a gente que quando Moisés, por fim, depois de muita batalha, muita luta contra Faraó, consegue tirar o povo daquela escravidão, o texto diz que na travessia do deserto, eles ficam ali aproximadamente 40 anos. Mas qual é o ponto desse texto? O ponto é que aquela travessia que durou 40 anos poderia ser feita em meses. Pela distância que tinha ali. Mas eles se perdem no deserto e ficam rodando. Você pode ler depois Êxodo que você vai ver esse relato. Eles ficam rodando em círculos, perdidos. E o que fez esse povo ficar perdido diante de uma travessia? A dureza do coração deles. A dureza de reconhecer a voz de Deus. De ouvir a voz de Deus. De se submeter à voz de Deus. De se comprometer com a voz de Deus. De seguir aquele percurso orientados pela voz de Deus.
A dureza de coração fez com que aquele povo se perdesse no caminho. E aquele trajeto que poderia ser feito em meses, dura ali aproximadamente 40 anos. A ponto de a primeira geração que saiu morrer quase todos. E no final da travessia já está ali numa segunda, numa terceira geração. De alguma forma Deus permite que a dureza do coração deles fizesse com que a vida deles fossem conduzidas por essa dureza do coração. É por isso que o salmista está dizendo aqui, a palavra vivifica diante das aflições. A palavra nos orienta, nos guia, mas também produz vida em nós. Ela ilumina os nossos caminhos, a nossa vida como um todo, mas ela também produz vida. E ele está evocando a voz do Senhor. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Então, quando a gente fica buscando ser, de alguma forma, vivificado pelos impulsos do nosso próprio coração, pela nossa própria consciência, a gente corre um risco. Um risco de ser enganado por nós mesmos, de sermos traídos por nós mesmos. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o nosso coração é dominado pelo pecado. O que significa dizer que muitos dos nossos pensamentos são influenciados pelo pecado. E às vezes a gente dá vazão a eles. E a gente se perde na vida. E aquele percurso que era para ser feito em meses, demora e se prolonga. A gente se perde. Às vezes a gente se perde na vida porque a gente está dando voz, atenção a essa voz, que não é a voz de Deus. A qualquer outra voz. Que inclusive aqui também tem uma perspectiva sendo colocada com relação ao livro de Gênesis. Porque lá o primeiro casal, ao invés de ouvir a voz de Deus, decidiu ouvir a voz da serpente. Deus havia dado uma direção. Falamos um pouquinho sobre isso na EBD hoje. Deus havia dado uma orientação para que eles pudessem desfrutar da vida. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Deus falou, dessa árvore vocês não podem comer. A orientação está dada. O caminho está aberto. Não façam isso. O dia que vocês comerem, vocês não lembram o texto, gente? Eles morrerão. Havia ali a possibilidade do homem construir a história a partir de dois caminhos, de duas perspectivas. Deus estava colocando para eles, está aqui. A orientação está dada. O caminho está estabelecido. Cabe a você assumir uma responsabilidade. Não comam desse fruto, dessa árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Se vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. Mas havia também no jardim a árvore da vida. Se eles tivessem ouvido a voz do Senhor, não a voz da serpente, eles desfrutariam da vida e não da morte. Eles escolheram o caminho da morte. E o pecado se instalou, se tornou uma realidade. A palavra de Deus nos vivifica. Mas quando nós damos ouvidos a outras vozes, o caminho é um caminho de morte. Ainda que ele seja um caminho prazeroso aos nossos olhos. Ainda que nos soem com uma voz doce. Eu tinha um professor no seminário e repetia isso todas as aulas, toda semana. 5 anos, gente. 5 anos ouvindo isso toda semana na aula dele. A primeira coisa que ele falava pra gente, ele entrava na sala, botava a bolsinha dele na mesa e falava, a turma acalmava, não ouçam a voz da serpente. Sensacional, né? Se a gente pudesse resumir a Bíblia, eu ficava pensando nisso. Isso é o resumo da Bíblia, gente. Não ouçam a voz da serpente.
O salmista está dizendo e evocando essa realidade. A palavra de Deus gera vida. Por isso que nós devemos buscar essa comunhão com a palavra de Deus, sabe? Dedicar tempo mesmo. Voltar a nossa atenção para as Escrituras. Não como um ato religioso obrigatório, mas com essa perspectiva de que aqui é fonte de vida para a gente. Aqui é Deus falando. Aqui é Deus se revelando. Aqui é Deus nos chamando para perto. Aqui é Deus fazendo o nosso coração se encher de esperança, se encher de vida, revigorando a nossa fé, a nossa esperança, a nossa alegria. Ele está falando aqui, diante das aflições, a palavra vivifica. O que você faz diante das aflições que você tem enfrentado? Onde você vai buscar recursos? Olha que palavra importante para esse começo de ano, né? Para nos ajudar a estabelecer compromissos com o Senhor. Que nos nossos momentos de densas aflições, né? Como diz um outro autor, a noite escura da alma, ela chega. E quando ela chegar, que a gente busque recursos na palavra de Deus, não na voz de homens. Não que a gente despreze o saber humano, não é isso. Mas que a gente tenha na palavra essa voz acima de todas as outras vozes. Essa voz que dá o tom. Essa voz que mostra um caminho vivo e novo para que a gente possa atravessar os nossos desertos, sem nos perder. Porque o deserto está aí para ser atravessado. A questão é que se a gente vai se perder nele ou não. Cabe a nós a olharmos para ouvirmos essa voz do Senhor nos guiando. Em terceiro lugar, para a gente terminar, o salmista reconhece que a palavra de Deus é fonte de ensino. Salmo 100, o versículo 108. No 107, ele reconhece a palavra de Deus como fonte de vida. No 108, ele diz: aceita, Senhor, a espontânea oferenda, ou seja, essa oferta, essa adoração dos meus lábios. Ensina-me os teus juízos. Ensina-me os teus juízos. Esse desejo de aprender do juízo, da justiça que brota no coração do Criador. Um desejo profundo. De aprender com o Senhor a construir a vida. Ele começa dizendo: lâmpada para os meus pés, evocando a vida como um caminho. Ele diz: a palavra de Deus me vivifica diante das aflições, e aqui ele está dizendo: ensina-me. Ensina-me o quê? A construir a jornada, a atravessar os desertos. Ensina-me. Eu vejo esse versículo como uma confissão cristã. Uma confissão de todos aqueles que reconhecem que, de fato, carecem da orientação que vem do Senhor. Vivifica-me e ensina-me dos teus juízos. É tão interessante isso. Quero finalizar, caminhar para o final aqui. É tão interessante a forma que o poema se desenvolve, que ele vai dizer da palavra como fonte de luz, a palavra de Deus, a voz de Deus, como uma fonte de vida e uma fonte de ensino. Mas o ensino é relacionado ao juízo de Deus. É a consciência de alguém que reconheceu que na vida não dá conta por si mesmo da sua história. Que precisa da palavra de Deus. Que carece da palavra de Deus. E é interessante como isso é tão confrontador hoje em dia, né? Porque as pessoas estão cheias de si e se acham donas do mundo, do universo, inclusive da sua própria vida e da sua própria história. Na EBD eu comentei um pouco sobre isso também. Por exemplo, isso aparece em frases assim, ó. Como é que a gente percebe que as pessoas estão cheias de si? Estão com o coração fechado para a voz do Criador?
com expressões do tipo: a vida é minha, o corpo é meu, e eu faço o que eu quiser. Essa é uma expressão bonita, filosófica. O problema é que ela não é cristã. O corpo é meu, verdade. A primeira sentença é verdade. Mas eu faço o que eu quiser, está errado. Porque se eu sou cristão, eu reconheço Jesus como Senhor. Quem exerce governo sobre a minha história? Sou eu ou é o Senhor? Percebe onde está o conflito? O corpo é meu, a vida é minha, a história é minha, eu faço o que eu quiser. Não, eu faço aquilo que o Senhor me direciona a fazer. Esse é o discurso cristão. Isso é cristão. Isso é a confissão de alguém que entendeu a palavra de Deus. É isso que o salmista está fazendo aqui. Ensina-me dos teus juízos. Eu quero aprender a viver a partir daquilo que é vontade do Senhor. Por quê? Porque ele já reconheceu que a palavra é fonte de luz. É fonte de vida. Quem não quer ser iluminado? Quem não quer desfrutar na vida com a sua beleza, com a sua integridade que ela pode nos oferecer? É um caminho de sabedoria, é um caminho, eu diria aqui, de maturidade cristã. De se colocar diante de Deus e falar: me ensina, eu dependo de ti. A minha história é conduzida pelo teu governo. Eu quero construir a minha história a partir daquilo que o Senhor tem para mim. Sabe por quê, irmão e irmã? Porque quando a gente decide construir a nossa história por nós mesmos, você já conhece o final da história, né? A gente escolhe da árvore que nos leva para a morte. Todas as vezes que a gente decide construir a vida a partir da nossa própria consciência, a partir de outras vozes, a gente escolhe o caminho da morte. Isso está posto, isso é Bíblia, isso é fé cristã. É por isso que a gente precisa da palavra de Deus, para escolher o caminho que nos leva à vida. A minha oração por mim e por você nessa manhã é para que você, mais uma vez, seja motivado e encorajado a firmar um compromisso diante do Senhor. O compromisso de ter a voz de Deus, a palavra de Deus, acima de todas as outras vozes. Que o seu coração, que os seus ouvidos estejam abertos para essa palavra de Deus, que nos chega por meio das Escrituras, em primeiro lugar, que nos chega através de muitas outras fontes. E às vezes Deus é tão amoroso com a gente, tão gracioso, que numa conversa informal, Ele está ali falando com a gente. Às vezes num abraço que a gente recebe de alguém, é um recado de Deus que a gente está recebendo. Você não está sozinho. Você é amado, você é querido. Eu não esqueci de você. Não desista da vida. Não desista de seguir em frente. Não desista de atravessar o deserto. Confie que, confiando na minha palavra, você não vai se perder no meio do deserto. Se apegue a isso. Esses recados de Deus que nos chegam de muitas formas. Partilhei aqui, se não me engano, num culto de terça-feira, algumas semanas atrás. Estava num momento assim, coração tomado de incertezas, de medos, e numa angústia profunda. E eu precisei ir ao mercado, ao supermercado, comprar algumas coisas. E fui. Quando eu entrei no mercado, quando eu pisei, primeiro pé no mercado, começou a tocar uma música. Uma música que não é do ambiente religioso, uma música secular. Acho que falava sobre felicidade, falava sobre esse aspecto da vida, né? Que é simples, que é singelo e que a gente às vezes não percebe. Da singeleza da vida, dos pequenos detalhes da vida. E aquilo foi como uma flecha no meu coração naquele momento.
Eu falei, amém, Deus, eu entendi que o Senhor está falando comigo através dessa canção. E aquilo renovou assim meu coração de uma maneira que eu entrei no mercado de um jeito e eu saí do mercado de outro jeito. Engraçado a gente falar isso, porque às vezes a gente cria essa imagem de que só quando a gente entra na igreja Deus vai falar com a gente, né? Também fala com a gente, mas Ele está falando com a gente em todos os lugares, no mercado inclusive. Deus ali soprando, sabe? Soprando vida, falando, ó, tá aí. Abre os ouvidos para você perceber. A palavra de Deus está ecoando pelo universo, meus irmãos. A palavra de Deus está sustentando toda a criação. Nós estamos aqui, começamos lendo esse texto, que as misericórdias de Deus se renovaram sobre nós nessa manhã, mais uma vez. É por isso que a gente está aqui. É porque Ele, em Jesus, está sustentando todas as coisas, inclusive a nossa vida, inclusive a nossa história. Então não desista. Não desista da caminhada. Não desista de estar em comunhão. Sobretudo, abra os seus ouvidos para a voz do Criador, porque Ele está nos chamando e nos falando a todos. Jesus querido, nosso Senhor, nosso bom pastor, obrigado pelo teu cuidado, Pai, que nos chega aqui por meio da tua palavra. Obrigado pela tua palavra, que é fonte de luz, que é fonte de vida, que é fonte de ensinamento, Pai. Nós louvamos o teu santo nome por essa manhã preciosa, Pai, diante de ti. E queremos, mais uma vez, reafirmar o nosso compromisso de vivermos segundo a tua voz, de vivermos segundo a tua palavra, a tua orientação. Que o Senhor se revele a cada um de nós como esse sopro que nos chega, Pai, de muitas maneiras. Reavive a nossa fé, fortaleça a nossa esperança e que a gente experimente, Pai, dos frutos da tua palavra na nossa vida. E que a gente viva para glorificar o teu santo nome, sabendo que no deserto há uma voz nos guiando. Sabendo que nas aflições há uma voz nos acalmando, nos vivificando. Sabendo, Pai, que nos dias de tribulação, quando estamos lutando, Pai, às vezes com a nossa própria alma, há uma voz que está ecoando sobre toda a história, dizendo para mim e para os meus irmãos e irmãs aqui: eu estou com vocês. Eu estou com você. Não desanima. Não esmoreça. Perceba o que eu já tenho feito por você. Que a gente se apegue a isso, Pai, a essa verdade, a esse compromisso de viver sendo iluminados pela tua palavra. Seja assim, para a tua honra e para a tua glória. Amém. Amém. Deus nos abençoe.